Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje o vídeo vai apresentar-vos as orações subordinadas e dentro das subordinadas, que são 3, vamos apenas hoje abordar as subordinadas adverbiais. Espero que gostem. As orações subordinadas adverbiais temporais são aquelas que pelo próprio nome nos sugerem já o tipo de relação que vai existir. A oração subordinada vai apresentar uma informação temporal relativamente à subordinante. Vejamos o exemplo. Li o livro assim que pude. Assim que pude, que se trata de uma locução conjuncional subordinativa adverbial, dá uma informação temporal relativamente à ação da leitura do livro. Quando é que eu li o livro? Assim que pude. Antes de vermos alguns exemplos de conjunções e de locuções, só novamente, e para frisarmos bem, a oração que não tem a locução é a subordinante. A oração que contém a locução ou a conjunção é a subordinada e a locução ou conjunção chamamos de subordinativa. Cuidado com estas 3 terminações que geram muitas vezes confusão junto dos meus alunos. Eu costumo dar como exemplo, para ser mais fácil decorar as 3 terminações, o seguinte. Lembremos-nos que a subordinante é a oração mais importante e há aqui uma coincidência na terminação, subordinante e importante. Porquê que é mais importante? Porque se repararmos e se quisermos, colocamos um ponto final a seguir a livro, li o livro e a frase funciona, a frase tem sentido independente da outra oração. Isso não vai acontecer com a segunda, a que é iniciada pela conjunção ou pela subordinação, por isso ela é a subordinada, é a empregada que tem uma dependência relativamente à primeira, à subordinante. Se repararmos e tentarmos fazer o mesmo teste, assim que pude, sozinha, ficaria uma frase ilógica, ficaria uma frase inconclusiva ou incompleta. A subordinante existe sozinha, existe independente, é a mais importante. A subordinada depende da subordinante, não tem capacidade semântica, capacidade de sentido de existir sozinha. Daí o termos visto também num outro vídeo que a oração subordinada exerce sempre uma função sintática relativamente à subordinante, a função sintática de modificador do grupo verbal. Rapidamente, e para terminarmos estas orações, temos aqui em baixo no quadro algumas conjunções subordinativas adverbiais temporais, quando, mal e apenas, e algumas locuções subordinativas, locuções conjuncionais subordinativas adverbiais temporais, logo que, assim que, antes que. A subordinada adverbial final, como o próprio nome indica, vai exercer uma explicação de fim, de meta, de objetivo relativamente à subordinante. Irei já para casa, com que finalidade, com que objetivo? Para ler o livro. Como conjunção temos o para e como locução para que, a fim de. A oração subordinada adverbial condicional também é fácil analisar a sua etimologia. Vai introduzir a condição para a realização da ação expressa na subordinante. Lerei o livro sob que condição? Se tiver tempo. Temos aqui apresentadas em baixo algumas conjunções subordinativas adverbiais condicionais e algumas locuções. A subordinada adverbial causal, pela sua análise etimológica, percebemos que a subordinada causal vai apresentar a razão de ser, a justificação da subordinante.
Vejamos o exemplo. Li o livro. Qual a razão de ler o livro? Por que motivo eu li o livro? Por causa de que li o livro? Porque me falaram bem dele. O falarem-me bem dele foi a causa para a leitura do livro. E temos aqui em baixo, então, alguns exemplos de conjunções e alguns exemplos de locuções conjuncionais. A oração subordinada adverbial comparativa vai estabelecer uma comparação relativamente à subordinante. Vejamos. Leio poesia como quem come morangos. Está-se aqui a estabelecer uma comparação entre as duas ações, a ação de ler poesia com a ação de comer morangos. Conjunções subordinativas, temos o como e o que, e locuções assim como, bem como e muitas outras. A oração subordinada adverbial consecutiva vai apresentar a consequência da ação indicada na oração subordinante. Gostei tanto do livro que resultou a consequência de o aconselhar para leitura. Estas orações não têm uma conjunção única a uni-las, é uma conjunção que está sempre dependente de uma ou outra palavra que irá constar da subordinante. É o caso do tanto no exemplo, mas que poderia ser tal ou tão. E locuções conjuncionais de tal forma que, de maneira que e etc. A oração subordinada adverbial concessiva vai introduzir uma ideia que contraria o que é à partida expectável por aquilo que está a ser apresentado na subordinante. Lerei o livro, o expectável era que tivesse muito tempo e pudesse estar perfeitamente à vontade e tranquila para a leitura do livro, embora tenha pouco tempo. Este ter pouco tempo vai, de certa forma, contrariar a ideia que está a ser apresentada na subordinante. Outra conjunção subordinativa concessiva é o conquanto e há depois várias locuções adverbiais concessivas que poderão rapidamente, numa breve pesquisa, encontrar. E concluímos então este vídeo com a seguinte síntese. As orações subordinadas adverbiais são 7 no total, sendo que começa pela letra T, que é temporal, outra inicia pela letra F, que é a final, e depois há 5 orações, todas elas a iniciar pela letra Q. São elas causal, comparativa, condicional, concessiva e consecutiva. São então 5 Qs, um T e um F. Despeço-me assim por hoje. Não se esqueçam de me seguir também no Instagram, Prof. Susana Explica, e dar like aqui neste vídeo e subscrever o meu canal. Como sempre, foi um prazer estar com vocês.